Boa noite, meus amores! Sejam bem-vindos à nossa 11ª live e hoje eu vou provar para vocês por que tudo que nós falamos até aqui, e hoje nós passamos da metade da nossa sequência, por que tudo isso é muito importante, por que tudo isso é essencial e por que a gente vai usar todas essas ferramentas em 2021. Olha só que coisa linda, 21 ferramentas. E já vou começar dizendo logo que 2021 vai ser o ano em que nós vamos expandir nossos horizontes. E, como de costume, deixa eu dar oi pro pessoal que tá chegando aqui. Eu separei um trechinho de um livro que eu adoro, chama O que Podemos Aprender com os Gansos. Esse livrinho tem várias pequenas historinhas, então de vez em quando eu vim aqui dar uma lida, assim, umas pílulazinhas de sabedoria. E eu vou começar lendo para vocês uma que se chama Desenvolva Relações Mais Sólidas e Mais Confiantes. Havia um médico cujo hobby era plantar árvores no quintal de sua casa. Um dia houve um vendaval muito forte e as árvores da rua e dos vizinhos caíram todas, pois não resistiram à força do vento. As únicas árvores que permaneceram em pé foram as da casa do médico. Ele então contou para os vizinhos a razão de suas árvores serem tão resistentes. Ele jamais regava as mudas que plantava, e por isso elas demoravam muito para crescer. A sua teoria era que se regasse as plantas, as raízes se acomodariam na superfície e ficariam sempre esperando pela água mais fácil, vinda de cima. Como ele não as regava, as árvores demoravam mais para crescer, mas as suas raízes iam para o fundo da terra em busca da água. Assim, segundo ele, as árvores teriam raízes profundas e seriam mais resistentes. Disse ainda que frequentemente dava uma palmadinha em suas árvores com um jornal enrolado e fazia isso para que se mantivessem sempre acordadas e atentas. Precisamos agir da mesma forma na empresa, criando sistemas de trabalho mais estruturados e plantando relações pessoais mais sólidas e confiantes. Só assim a empresa poderá suportar sobreviver a adversidades externas, vindas da concorrência ou mesmo da conjuntura econômica. E hoje, já que o nosso assunto é macroambiente, eu achei que esse texto se encaixava perfeitamente, porque é exatamente isso que nós fizemos, né, ao longo da construção desses 10 dias. A gente estava ali entendendo como plantar as raízes de forma mais firme, para que agora, expandindo nossos horizontes e olhando para fora, a gente perceba que estamos fortes o bastante para lidar com as adversidades que esse ano já nos trouxe e que o próximo ano nos trará. Não necessariamente vai ser um ano tão cheio de novidades quanto foi 2020, com certeza vai ser um ano de bastante adaptação. E agora que a gente passou por 2020 e já tá aí meio cansado, meio atordoado, é importante que a gente recupere esses aprendizados para que 2021 seja um ano em que a gente se sinta forte e não cansado, né? Porque as duas coisas, elas vêm juntas, mas a gente não necessariamente dá o foco correto para elas. Então a Alice veio aqui dar oi pra vocês. Na hora que eu tava lendo, eu não levantei, ela ficou triste. Oi, gente. Ela tá curtindo aparecer nas lives aqui e conversar com vocês. E bem, hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito legal que eu aprendi quando tava na França ainda e que abriu meus olhos, assim, pra como é simples e complexo ao mesmo tempo. Abrir horizontes, expandir os horizontes e compreender que tudo na vida tem sistemas mais interligados do que aquilo que a gente costuma enxergar ou talvez goste de enxergar. Porque o nosso cérebro, ele tem um certo apegozinho àquela simplicidade simplória, né? Porque a simplicidade por si não é ruim. Agora, essa simplicidade simplória é aquele apego no fazer o mais simples possível, enxergar o mais raso possível e ficar na superfície, porque aquilo que é profundo complica, enfim, e a gente não quer muito saber. No entanto, a gente não tem muita escolha. Nós precisamos ir rápido começar a falar sobre macroambiente. Então, vamos lá. Eu vou falar rapidinho para vocês aqui sobre as duas questões. Então, micro e macroambiente empresariais são facilmente definidos por aquilo que a gente controla e aquilo que a gente não controla. Então, normalmente, a gente começa já colocando isso. A SWOT aí, para quem já tem um linguajar um pouquinho mais
business, né? Eu sei que nem todos vocês enxergam nessa ótica e eu fico muito feliz com isso. Eu gosto bastante dessa mistura de público que tem aqui, que tá tentando enxergar o mundo do outro. Eu acho muito rico isso, de verdade, gente. Tenho super orgulho de vocês. E dentro do contexto empresarial, a SWOT é uma matriz que a gente faz. Então, ela tem as 4 divisões, né? E ela fala de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas dizem respeito ao nosso ambiente interno. E oportunidades e ameaças dizem respeito ao nosso ambiente externo. E é esse ambiente externo, esse macroambiente, do qual a gente vai falar hoje. O que a gente veio falando até agora, basicamente, foi da construção de um ambiente interno forte. Da gente olhar para as nossas forças e fraquezas e entender como lidar com as nossas fraquezas e transformar ela em forças, ou encontrar parceiros que consigam dialogar bem com essa nossa relação, essa nossa dualidade, para que a gente tenha um ambiente forte o bastante para dialogar com o ambiente externo. E a partir de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse ambiente externo, novidades e, enfim, tudo aquilo que ele oferece e dentro dos riscos, né? Dentro também das ameaças. Por isso que a gente tá dentro da semana do use com cuidado. Tudo é dual, afinal, né? Falamos aí na matriz de polaridades. Então hoje eu quero ter uma conversa com vocês, quero abrir um diálogo com vocês sobre carros autônomos. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu ainda estava na França, e eles estavam começando a discutir o que seria da vida, né? Enfim, do nosso cotidiano, quando os carros autônomos passassem a fazer parte dela. Então, eles estavam explicando como que funcionariam os carros autônomos, né? Que a gente não teria nenhum controle sobre eles, a menos que houvesse alguma pane, alguma coisa assim. E tudo que aquilo traria de bom, inclusive, tipo, você pode ir dormindo pro trabalho, ou lendo jornal, ou sei lá, fazendo o que você quiser dentro do carro, que o carro vai guiar sozinho. E aí, entrou o dilema, né, que já foi trazido para o Brasil. Tem até um vídeo bem legal do professor Pedro Calabres, que é um professor que eu gosto bastante. Ele tem uns vídeos bem bacanas no YouTube. E ele trouxe também esse dilema, traduziu. O pessoal, eu acho que foi na Tesla mesmo, colocou esse dilema no site. E eles começaram a levantar essa discussão, porque ela é uma discussão filosófica. Eles começaram a levantar a discussão do se era correto, né, que houvessem carros autônomos, como que a gente ia lidar com eles e como fazer todos os sistemas dialogarem. Então vejam só, eles propuseram lá a seguinte questão. Vamos dizer que você tem um trem e esse trem está prestes a atropelar 5 pessoas. Aí você tem uma alavanca e se você puxa essa alavanca, o trem muda de direção e ele vai então em direção a uma pessoa só. Você tem que escolher se você puxa ou não a alavanca, entendendo que as 5 pessoas que estão de um lado, elas estão erradas. Elas não deveriam estar ali. Ali não é um local para pessoas e elas estão, né, invadindo ali uma propriedade. E a uma pessoa que tá do outro lado, ela não tá errada. Ela tá no lugar dela ali, tranquila, enfim, sossegada. Você puxa ou não puxa a alavanca. E aí, nesse evento que eu tava, o pessoal tava votando, né? Foi bem bacana, assim. Aí teve o pessoal que não sabia o que fazia, assim, ficou meio chocado com a coisa. E acabou ganhando o sim, a gente puxa a alavanca. Por quê? Porque o instinto maior foi de dizer que você preferiria matar, entre aspas, né, uma pessoa a matar 5 pessoas, perdão. Então, se você tivesse que escolher quais das pessoas morreriam, você escolheria o mínimo de pessoas possível. Então, essa seria uma regra. Aí, eles evoluíram um pouquinho o desafio. Falaram que, ok, então imagina o mesmo cenário, só que você tá numa ponte, tá andando em cima de uma ponte, tem um homem muito gordo lá, uma pessoa obesa, real, assim. E se você jogar ela pra baixo, na plataforma, pra frente das 5 pessoas, o trem para e só ela morre e as outras 5 pessoas não.
Qual é a diferença nesse cenário? Nesse cenário você está muito mais envolvido, porque puxar uma alavanca é uma coisa, né? Tá um comando de computador. Outra coisa é você ter que ir lá e agir e olhar para aquela pessoa e jogar ela lá da ponte. Aí, mais uma vez, houve bastante dúvida e as pessoas, né, tiveram que responder ali o que elas fariam, se jogaria a pessoa, se não jogaria, se não sabia responder, enfim, o que elas fariam. Depois disso, o desafio evoluiu ainda um pouquinho mais. E eles falaram o seguinte: imaginem que estas 5 pessoas fossem sua família. Você faria ou não faria? E aí foi aquela avalanche de tipo, jogava até você desse palco em cima da plataforma pra travar o trem, que eu não tô nem aí, porque é minha família e eu faria o que fosse preciso pra defender. E tudo isso foi muito legal, assim, é uma experiência muito desconcertante, eu acho que essa é a palavra correta, porque de repente a gente se depara com questões que a gente não é habituado a pensar, que não estão dentro do nosso cotidiano. Não é a gente que decide como é que programa o trem e se o trem vai matar ou não alguém. É tipo assim, pra nós a questão é, não vai morrer ninguém, né? Tipo assim, tem que programar o negócio lá pra não matar ninguém. Mas sabemos que acidentes de trânsito acontecem, a gente vê aí quilos e quilos e quilos de propaganda pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas não beberem e dirigirem, para revisarem seus carros, enfim, uma série de coisas para evitar que seres humanos matem seres humanos. Ou mesmo acidentem, né? Enfim, qualquer problemática que acontecer. E aí, o que ficou, né, dessa questão do carro autônomo? Ficou pra gente decidir se a gente vai programar o carro para matar menos pessoas ou mais pessoas, ou enfim, o que a gente vai fazer. Aí, eles começaram a desenhar os sistemas envolvidos nisso. Então, por exemplo, até o presente momento, a gente falou sobre 2. A gente falou sobre a filosofia, que traz a ética e a moral, e a inteligência emocional, que traz a nossa conexão emocional com as pessoas que estavam envolvidas nessa questão. Depois disso, ainda entra o direito. Então, vamos imaginar que, saindo ali dessa linha do trem, a gente vai falar da linha de um carro autônomo. Aí o carro tá lá, andando pela rua, de repente uma pessoa cruza a frente do carro, tipo, correndo loucamente, tá errado, enfim, o sinal tá aberto e não tinha que estar passando ali. Ok, eu tenho 5 pessoas na calçada, eu tenho 4 pessoas dentro do carro, eu tenho aquela pessoa passando na minha frente. Alguém vai morrer. Ou vamos dizer que eu tenho 3 pessoas passando na minha frente, 2 pessoas do meu lado e uma pessoa dentro do carro. Alguém vai morrer. E quando a gente pensa assim, o carro precisa de um comando. O carro ele tem que ser programado para responder de alguma forma e de uma forma só. Você não pode, ele não tem como parar, né? Tipo assim, calcular quem é a pessoa, quem é a outra pessoa, se você quer, se você não quer, não tem como falar com você para você decidir o que você faz. Normalmente, quando tem um ser humano no volante, ele vai pelo instinto. É muito provável que ele vá se assustar com a pessoa que está passando na frente, jogar o carro pro lado de forma instintiva e talvez pegue as pessoas que estão do lado, talvez as pessoas dentro do carro sofram o acidente. É raro a pessoa continuar dirigindo, né? Assim, a pessoa acelerar. Normalmente a gente assusta e vai. Esse é o nosso instinto. E agora? E o carro? Aí a gente fica pensando assim, se vem um carro numa direção, um carro noutra direção e dá um problema com um dos carros e eles têm que escolher o que eles vão fazer, se um carro bate no outro. Pode até não machucar ninguém, mas quem é responsável por isso? E aí a gente começa essas discussões. O responsável é quem programou, o responsável é quem usou, o responsável é quem estava errado ali no meio da história. Será que a empresa que programou o carro vai pagar alguma indenização para quem se machucou? Será que é o dono do carro que vai pagar? Será que é a seguradora? Será que vai ter um tipo de seguro para isso? Será? E aí tudo isso parece muito fora de ambiente, muito fora da nossa conexão, só que ela não está. Nós estamos cada vez mais expostos a esse tipo de conversa.
o que a gente está fazendo é ignorar. Então, veio aí a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem muita coisa para aprender com ela, tem muitas discussões para serem levantadas e muitas discussões para serem trazidas de uma forma mais próxima de nós, né, gerando uma conexão emocional mais intensa com a gente. Aí eu vou pedir assim, ó, o pessoal que tá aqui, me digam, o que vocês acham? O carro tem que ser programado para matar a menor quantidade de pessoas, independente de se aquela pessoa estava certa ou estava errada, ou ele deve ter a capacidade de continuar no caminho dele, independente da quantidade de pessoas que ele mata. O que vocês acham? Vou deixar vocês votarem aqui pra gente ver como que vai sair essa questão. Eu vou pedir pro pessoal que estiver assistindo aí a gravação, colocar nos comentários. Porque essa discussão é muito legal pra gente levantar outros aspectos aí da problemática da robótica. Agora, trazendo assim, eu vou deixar vocês votando aí, eu vou trazer aqui um outro tema e a gente volta. Agora, voltando um pouquinho no nosso mundo mais de hoje, né? Mais deste momento em que nós ainda não temos carros autônomos na cidade. Se alguma coisa é analógica na sua empresa, no seu mercado, quanto tempo ela tem até ela se tornar digital? Essa é uma pergunta que a gente não está querendo fazer. Eu vejo que as empresas elas estão com um certo receio. E as grandes empresas estão com receio do volume de trabalho que elas vão ter. Só que ainda assim elas estão querendo sair na frente dos concorrentes. E as pequenas empresas normalmente dialogam com medo contrário. Elas preferem ficar analógicas, porque daí elas pensam assim, não, beleza, vai ter o digital. Só que aí tem gente que não vai gostar do digital e vai continuar comigo que sou analógico. Então existe pouquíssima gente realmente aproveitando essas oportunidades e enxergando essas oportunidades como oportunidades. A maior parte das pessoas está enxergando isso como uma ameaça. E a questão é, ok, temos aí uma coisa analógica, né, que em algum tempo vai se tornar digital. Como isso afeta os seus negócios? Como isso afeta a sua vida? De forma positiva ou de forma negativa? Como é que você enxerga isso para o seu crescimento pessoal e profissional como indivíduo? Como é que você enxerga isso, né, para o possível crescimento da sua empresa? Então, todas essas questões são muito interessantes quando a gente fala de olhar macro, porque é para além de olhar simplesmente quem está do seu lado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe na PNL um conceito interessante e que eu acho um tantinho perigoso, chamado de modelagem. A modelagem, ela fala que quando você quer fazer uma mudança, né, na sua vida ou na sua carreira, você deve sempre olhar para alguém, né, e entender os atributos dessa pessoa, os hábitos dessa pessoa, entender o que essa pessoa faz, né, o que faz essa pessoa ser quem ela é, para que você possa adquirir esses hábitos, adquirir tudo isso e também trabalhar ali esse caminho para chegar onde ela chegou. Platão dizia que tudo tem um ideal e tudo avança em direção a ele. Então, Platão, né, do seu ponto de vista ainda 200 milhões de anos antes da PNL, já tinha o conceito de modelagem. Ele, no entanto, não achava que nós deveríamos modelar alguém especificamente, mas o ideal de ser humano. Então, ele propôs que o ser humano, preenchido de princípios, valores e sabedoria, ele teria certas habilidades, ele teria certos comportamentos, ele teria certas crenças, e que a gente deveria olhar para essa lista e nos esforçarmos para chegar o mais perto possível do melhor que nós podemos ser como seres humanos. E isso é um olhar macro. Isso é olhar para fora, é olhar para o ideal e entender o que a gente faz do lado de dentro para alcançar esse olhar macro. A PNL chama isso de modelagem e o que eu acho perigoso nisso dentro do mundo do desenvolvimento humano é que a gente passe a querer clonar os seres humanos que existem ou alcançar aquilo que uma pessoa alcançou sem viver as dores que aquela pessoa viveu.
isso acontece muito também. Então, uma pessoa olha outra pessoa e fala assim, nossa, você tem essa habilidade, e não percebe que essa habilidade foi adquirida em um momento de sofrimento, né? Em um momento difícil que aquela pessoa precisou trazer essa habilidade para conseguir superar. Então, o que a PNL traz, que eu acho perigoso e que eu deixo aqui para vocês no Use com Cuidado, é essa ideia de que a modelagem ela pode ser feita de qualquer pessoa para qualquer pessoa. Inclusive, é isso que vem trazendo algumas confusões quando a gente fala do conceito de mentoria. Então, a mentoria, ela é o que os gregos chamavam de olhar os heróis, né? Então, os gregos antigos, né, eles tinham essa ideia do panteão de deuses, né? E aí eles tinham os heróis. E os heróis, ou semideuses, né, eles tinham essas linhas assim, eles estavam entre os deuses e os humanos. E a função deles era mostrar para os seres humanos que eles eram capazes de chegar a deuses porque os heróis foram. Então, se alguém tá ali no meio termo, né, é possível que você faça esse caminho. Isso era a ideia que eles tinham de modelagem e a ideia que eles tinham de mentoria. Então, a vida desses heróis, né, desses semideuses, elas eram contadas em mitos. E os mitos têm essa função. A função de mostrar pra gente um caminho que algum herói percorreu e mostrar que dá pra sim chegar aos atributos divinos ou aquele ideal de ser humano, como dizia Platão. Já a PNL, ela vai um pouco além desse conceito divino e eu acho que ela coloca muito poder em cima de um ser humano que não necessariamente está te trazendo uma jornada. Eu acho que com muita frequência eu percebo que assim, as pessoas elas olham para as outras em função de modelos, né, buscando modelos, buscando mentores, sem que esses mentores tenham realmente percorrido a jornada que pode inspirar esta pessoa. Então tome cuidado ao não é nem contratar seus mentores, né? Porque o mentor, ele normalmente é uma figura que que nos inspira, né? Que a gente define que é um mentor, né? E aí, se houver uma relação profissional, tome mais cuidado ainda. Perceba se essa pessoa percorreu essa jornada e está disposta a dialogar com você em todos esses sistemas, dentro daquilo que você precisa. Com muita frequência, a gente vê no mercado, assim, esse trabalho que a gente faz sendo feito picado. Então essa é uma problemática pra gente. A gente vê assim, é consultor falando apenas e especificamente de vendas ou de crescimento de alguma área, enfim, de negócios. Ou o marketing falando de como você posiciona, como que você faz uma coisa, como que você apresenta, ou qual que é a cor certa. E o desenvolvimento humano falando que tudo depende de você e como que você se comporta, e como são as suas habilidades, como que você desenvolve. E cada um falando uma língua e ninguém tá conversando junto. Isso tudo vai gerar um carro autônomo desgovernado. E essa é uma das nossas maiores problemáticas do nosso momento atual, né? A minha frase ficou até complicada, de tão assustada. Mas assim, basicamente, o que eu tô querendo dizer pra vocês é o olhar macro, o verdadeiro olhar macro, é quando você tem a força interior de se distanciar do seu problema, olhar pra ele, entender quais sistemas estão ali presentes e como que você vai dialogar com isso. Teve uma das lives que eu fiz aqui pra vocês, mas foi com a Cris, né? Ela não ficou gravada aqui, que eu falo inclusive sobre a matriz de complexidade. Eu vou convidar vocês de novo a se inscreverem para esse webinar, porque vai ser muito legal. A matriz de complexidade é a ferramenta mais legal do milênio. Então, façam isso. Se inscrevam lá, tá? O link tá na minha bio. Junto com o link do grupo, a gente vai avisar no grupo. Então, qualquer dos dois que for bom para vocês, façam, que a gente vai definir essa data e mandar para vocês. Nessa live eu falei bastante sobre isso, sobre como que a gente faz dialogar os sistemas. E a gente precisa da compreensão deles. Então, por exemplo, se eu tô falando que eu preciso conciliar política com educação,
eu tenho que entender que política e educação são dois sistemas diferentes. Entender os aspectos importantes, quais são os valores importantes para um sistema e para outro sistema, e começar a entender a área em que eles se juntam. Começar a ampliar o ponto. Sabe aquele pontinho assim em comum, aquele pequeno pontinho em comum? Nossa função é justamente essa, é ampliar esse ponto de forma que a gente consiga abrir o diálogo. E isso a gente deve fazer com todos os nossos problemas, porque é assim que a gente transforma eles em oportunidades. Então a gente vem falando sobre isso, a gente vem falando sobre... Deixa eu acalmar minha gatinha aqui, antes que ela vire um sistema complexo desgovernado. A gente vem falando sobre transformar problemas em oportunidades, sobre olhar para fora, sobre olhar para dentro, sobre uma série de situações convenientes para nós, né? No sentido de crescimento, no sentido de amadurecimento. E hoje é o dia de falar justamente sobre como exatamente a gente faz isso. E começa por aí. Então, quando a gente constrói o nosso ambiente interno, fortalece o nosso ambiente interno e deixa as raízes irem lá no fundo, né, que nem a historinha do começo, a gente fica mais forte para olhar para fora. E a gente fica menos vulnerável a uma questão que é muito importante e ligada à modelagem, que é a inveja. A inveja, e aí filosoficamente falando, entramos de novo no círculo da filosofia, é essa raiva que se sente, passou uma nave espacial aqui, essa raiva que se sente sobre alguém, que não é você, ter algo ou fazer algo. Então, com muita frequência, quando a gente faz branding, né, quando a gente está construindo marca, força de marca, auditoria, enfim, autoritarismo, né, da marca, esse tipo de coisa, a gente fala muito sobre isso. Então, a gente fala sobre olhar e meio que ver o que te dá inveja. Só que quando a gente fala isso, a gente explica pra pessoa que isso é um sentimento que tem que vir com uma certa leveza. Porque se você realmente sentir inveja de alguém, ou se você realmente sentir raiva por aquela pessoa existir, ou por ela ter um determinado atributo, ou por ela fazer determinada coisa muito bem, é porque você quer aquela coisa pra você. E aí, vamos falar do ponto de vista do desenvolvimento humano. Não se assuste, você não é um monstro, isso acontece mesmo, só que a gente precisa olhar para esse ponto. E a análise de concorrência, ela produz isso muitas vezes. Muitas vezes as pessoas só negam, elas só rejeitam uma determinada característica que a sua concorrência tem, porque você não quer fazer aquilo, mas você quer ter aquilo. Então vocês percebem o conflito? A pessoa quer o resultado sem querer a jornada, né? Ela não quer passar por essas dificuldades, ela não quer se expor a essa dor, digamos assim, que, né, o sofrimento que pode causar essa jornada, só que ela quer o resultado. E isso acontece muito em marketing e vendas. Então, tem muitas vezes que a gente chega para empresas maravilhosas, que têm produtos excelentes e que conseguiriam facilmente vender seus produtos, conseguiriam mostrar eles, levar eles para o público. Pessoas apaixonadas mesmo, que associaram marketing a, sei lá, antiética, enfim, qualquer coisa negativa, e elas simplesmente não querem fazer. E aí o que acontece? A concorrência tá ali fazendo e elas bombardeando a concorrência. Não, porque aquela pessoa é muito comercial, tá preocupada só em vender. Pode ser que esteja, só que aquilo tá te incomodando. O que significa que aquele atributo específico, ele faz falta pra você e você sabe. E negar isso não vai te ajudar. Então, se em 2020 foi o ano de olhar pra dentro, 2021 tem toda a possibilidade de ser o ano em que você vai olhar pra fora. E aí, com toda essa informação, né, depois de reunir toda essa investigação que você fez dos dois ambientes, você vai ter todas as informações disponíveis para tomar as melhores decisões e fazer escolhas incríveis sobre oportunidades que você enxerga para construir produtos que possam ser 10 vezes melhores e 10 vezes melhores e 10 vezes melhores, que são produtos moonshot aí crescendo numa escala escalável. Ai, que estranha essa frase, gente. Mas aí falando sobre a nossa primeira live e a nossa live de ontem. Então, basicamente, a minha preocupação com o olhar macro é essa.
Eu falo para as pessoas usarem com cuidado, porque olhar para fora é um exercício de coragem, tanto quanto olhar para dentro. E é muito especial que você faça isso depois, faça um depois de ter feito o outro, né? Então, olha para dentro, traz essas questões que tem dentro, resolve, transforma o seu ambiente interno em um ambiente forte e aí olha para fora. Se você precisar fazer o contrário, tenha cuidado para ser gentil com você mesmo, para entender que você está numa caminhada e que a outra pessoa também está. É muito frequente a gente olhar para fora. Tem uma frase que surgiu depois do Instagram, né? Depois começou essa loucura de Instagram e, enfim, pessoas ficando deprimidas porque vêm as outras pessoas na praia ou, sei lá, em restaurantes no Instagram. Veio uma frase que eu achei muito bonita e eu guardei com muito carinho, que diz assim: nunca compare o seu interior ao exterior das pessoas. Então, eu passei a fazer essa reflexão sempre que eu olhava para uma pessoa e pensava, essa pessoa tá muito bem, ou alguma coisa assim, sabe? Ou, talvez se eu fizesse isso que a pessoa faz, ou qualquer coisa que venha, né, esse sentimento que venha, eu comecei a realmente dialogar com ele. Comecei a pensar, calma, vamos entender o que eu tô sentindo, por que eu tô tendo esse sentimento e o que realmente isso quer dizer. Porque senão fica muito fácil você desistir de você, porque parece que o caminho do outro tá hiper fácil. Quando o outro, na verdade, tá olhando pra você e achando que o seu tá fácil, e aí vira uma bagunça, ressentimento, as duas pessoas não dialogam, parcerias não são feitas e tudo fica pior, simplesmente porque as pessoas queriam demonstrar uma aparência de estarem bem e não estão. E o olhar macro, ele traz essa necessidade. Ele traz a necessidade de que você tenha realismo, de que você tenha controle sobre as suas respostas, né? Não é sobre as suas emoções. Então a emoção vai vir, acolhe, pensa sobre ela e aí tenha controle sobre as suas respostas e tenha consciência da realidade da situação. Quando a gente fala sobre tecnologia, a nossa intenção é realmente trazer isso, é trazer um pouco de realidade para a sua situação, para que você pare de achar que tudo isso está acontecendo em algum mundo muito louco e que isso tá tão distante de você, e aí do dia para noite a Uber chega e os táxis estão com um problema sério porque não anteciparam a situação. Do dia para noite chega um Airbnb, os hotéis não anteciparam a situação. Isso está acontecendo. Os diálogos precisam ser abertos. Nós precisamos dos advogados cada vez mais ativos. Então, vocês que são advogados, vocês que são filósofos, a gente precisa de vocês dialogando com a gente sobre as questões de tecnologia. Porque só assim a gente vai conseguir construir desenvolvimento humano com desenvolvimento tecnológico. Se a gente ficar cada um no seu mundinho, olhando só para o seu interior, olhando só para o seu ambiente micro, ou no máximo para o seu ambiente macro daquela rede pequenininha, né? Tipo assim, meu ambiente macro é meu fornecedor, é o vizinho, sei lá, é só aquela pessoa que tá mais pertinha de mim. A gente não constrói sistemas fortes e poderosos. E por isso a gente se sente na mão da política, por isso a gente se sente na mão de grandes empresas, por isso que a gente tem essa sensação de falta de poder, né? E aí é tão notável, né, que as pessoas se sentem assim. Você vê os treinamentos que falam sobre o despertar do seu poder, eles são super, super bem recebidos. Por essa razão, porque as pessoas sentem que elas não têm poder nem sobre elas, nem sobre o ambiente em que elas vivem. E acreditem, aquilo que você tem poder total sobre você e sobre o seu ambiente, você tem muito poder. Quanto mais você compreender as estruturas em que você vive, mais poder você tem sobre elas. Então eu vou fechar a nossa live aqui falando sobre isso. Vou deixar essas respostas aí que vieram e depois pra gente juntar nos comentários e fazer um workshop bem bacana sobre ética na tecnologia, sobre as responsabilidades da tecnologia e como trazer isso para o desenvolvimento humano. E vou terminar desejando que vocês tenham feito esse trabalho, né? Que a gente tenha feito esse trabalho bem feito nesses dias, que eu sei que vocês estão acompanhando aí. Eu tô
super orgulhosa de verdade, assim, tô super feliz com esse resultado. E que a gente continue, né? Então vamos continuar falando sobre esses perigos e olhando para fora com mais coragem e com menos receio daquilo que tá vindo, né? Com mais certeza de que a gente tem essa segurança, tem as raízes firmes no chão para impor sobre o nosso ambiente a nossa presença positiva, né? E não simplesmente a nossa raiva ou, enfim, qualquer coisa um pouco mais negativa que surja por aí, como invejas e eu não sei qual é o inverso do desenvolvimento. Eu acho que eu nem gosto de pensar sobre isso. Então é isso, gente. Milhões de beijos pra vocês. Essa é a mensagem de hoje. Eu quero que vocês pensem sobre carros autônomos e sobre como a nossa vida é cheia de sistemas e como que a gente precisa olhar para cada um deles individualmente, porque isso é respeito, né? É olhar mais uma vez, é saber ver o outro por aquilo que ele está te oferecendo. Os sistemas, eles precisam de respeito individual para serem fortes juntos, assim como os indivíduos. Uma equipe precisa ter indivíduos fortes, né? Fortes individualmente, internamente, para criarem ambientes fortes, para criarem times fortes que criam microambientes empresariais fortes para enfrentar macroambientes empresariais voláteis e incertos e caóticos e ambíguos, enfim, ou tem uma nova sigla aí. Esses dias a gente leu sobre isso, eu falei, meu Deus, não para de chegar a sigla para dizer que o mundo está cada vez mais desafiador. E não me surpreenderia descobrir que o mundo está cada vez mais desafiador porque a gente faz cada vez menos o trabalho interno. Tá sobrando cada vez menos tempo para isso. E daqui a pouco a gente vai começar a colocar isso na mão da tecnologia. E pelo amor de Deus, me chamem para essa discussão quando isso começar. Então deixo aqui o meu pedido, certo? Beijo para vocês e até a próxima!